tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Nerdices da Jaque, eu sou a Jaqueline e no vídeo de hoje eu trouxe um conteúdo um pouco diferente pra vocês. Para decidir o personagem que eu ia falar nesse vídeo, eu abri uma enquete no Twitter e perguntei pro pessoal do Face qual personagem eles queriam ver um especial aqui no canal. As opções foram Jason e Freddy. O vencedor foi o Freddy, então aqui sou eu para falar de um dos personagens mais marcantes do gênero do terror no cinema. Eu sei que o Freddy ele fez parte dos pesadelos de muita gente que assistiu esse filme na época. Eu confesso que também fez parte dos meus pesadelos já também. E às vezes até hoje, assim, quando eu assisto, eu acabo, né? Fica lá no subconsciente que você não pode dormir, eu acabo não dormindo porque eu assisti Freddy. Mas fazer o quê? Eu tenho um aviso muito importante pra vocês. Se por acaso você é uma pessoa que não gosta de filmes de terror, não tem estômago pra algumas coisas, então vou pedir encarecidamente que pare de assistir esse vídeo, tá? Eu sou uma pessoa que se preocupa com os outros, sabe? Então por isso que eu tô avisando, tá? Tô sendo legal com você. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre Freddy Krueger, mesmo não assistindo os filmes, já ouviu falar do personagem. Se você não lembra quem é, calma aí que eu vou refrescar sua memória, dá uma olhada nisso aí. This won't hurt one little bit. Freddy Krueger é conhecido como o rei dos pesadelos. Ele é meio que um demônio dos sonhos, ele tem a capacidade de entrar no sonho de qualquer pessoa. E não é só isso, só entrar no sonho da pessoa, né? Porque o sonho vira um pesadelo e ele tem a capacidade de matar as pessoas enquanto elas estão dormindo. Quer coisa pior que isso? Found you. E é por esse motivo que eu acho esse personagem tão foda. Se coloca na situação, você chega cansado do trabalho, da escola, da faculdade, enfim. Então se você tá cansado, claro que você vai querer fazer o quê? Dormir. Só que aí de repente você não pode, simples assim. O que você faz? Chega uma hora que o corpo humano, ele não vai obedecer a sua vontade de ficar acordado. Então qualquer pescadinha que você dá durante o dia, o Fred pode ir lá, te pegar e te matar. Simples assim. Don't know it yet, but something is coming to get them. Tá vendo, gente, como ele é a representação perfeita do mal? E aí você pensa assim, ah, mas ele só entra aí no sonho das pessoas? Que tem de mais nisso? Freddy Krueger é imortal e ainda tem outras habilidades básicas aí que deixam ele mais imprevisível ainda. Ele tem a capacidade de se teletransportar, tem uma cura super acelerada e ainda tem a habilidade de transformar os objetos nos sonhos das pessoas. Eu acho que só com isso aí já dá pra ter bastante medo dele, não é verdade? Mas será que o Fred foi sempre assim? Será que o Dilly já foi humano? A resposta para essa pergunta é sim, ele já foi humano. Então eu vou contar agora um pouquinho pra vocês sobre a origem do Fred. Dizem por aí que os psicopatas sempre têm alguma história lá atrás, o passado dele, que acaba fazendo com que ele tenha esses comportamentos aí peculiares, né? E com o Fred não foi diferente. Existia um velho manicômio na rua Elme. Nele vivia uma freira que tinha problemas ali com esquizofrenia. Um dia, essa freira ela sofreu um estupro coletivo dentro desse manicômio. E nesse episódio, ela ficou grávida do Fred. Então, só por esse começo aí da história, você já percebe que a história do Fred não é a das mais bonitas de se contar. A mãe do Fred, infelizmente, acabou não aguentando lá as dores do parto, toda aquela agonia toda, e acabou falecendo. Nisso, o Fred ele foi encaminhado para adoção e depois de anos ele acabou sendo adotado por um senhor que acabava maltratando ele, judiava dele e usava ele como atração até para bêbados, drogados, prostitutas, enfim, tipo, ele teve uma infância assim bem conturbada. E ele sempre foi tratado como um lixo, então o pai dele fazia questão de falar que criança não presta pra nada, que não tem utilidade pra nada, então ele cresceu com esse pensamento. Um dia ele tomou uma surra tão forte que ele quase morreu. Então depois disso, ele se cansou dessa situação e resolveu dar um fim nessa história. O que ele fez? Ele encontrou lá um dinheiro guardado do pai dele e ele resolveu contratar um incendiário para resolver o problema para ele. Esse incendiário ele colocou fogo na casa durante o sono do pai dele, então o cara foi queimado vivo. Só que o Fred ele nem voltou depois para saber se realmente o pai dele tinha morrido. Depois disso, o Fred ele passou a viver nas ruas como se fosse um nômade, andava por aí.
Um dia ele estava dormindo assim na rua, em algum canto lá, e um grupo de 5 garotos resolveu roubar eles. Ele acordou e se defendeu. Então ele acabou machucando um dos meninos, né, que tava sangrando, e os outros fugiram. Nisso, ele observa o garoto no chão, assim, todo ensanguentado, e aí ele sente uma sensação, assim, muito boa de ver aquela cena. Então ele sente o poder de ver uma criança no chão, assim, ensanguentada e indefesa. Fred, então, decidiu pegar esse garoto que estava machucado e levar para outro lugar. Só que nesse momento ele recordou, né, que fugiram 4 garotos. Então ele simplesmente faz 4 incisões assim na barriga da criança ali, meio tenso. Essa foi a melhor sensação que Fred já tinha sentido na vida dele. Então ele ficou em busca de sentir aquilo de novo, aquela emoção de novo. Então ele continuou andando pelas ruas até chegar à cidade de Springwood. Chegando na cidade, tudo era muito limpo, tudo era muito organizado, pacífico. Todo esse clima irritou o Fred, ele ficou com raiva, ele queria mostrar para os moradores o que é sentir dor, o que é sofrer. Nessa cidade, ele arranja um emprego para trabalhar em uma caldeira. Para ele foi perfeito, porque era fácil e ele tinha muito tempo livre para poder fazer ali, praticar a sua verdadeira vocação. Com esse tempo livre, ele resolve ali desenvolver uma luva cheia de lâminas afiadas, é aquela famosa lá que vocês conhecem, e resolveu ir testar. Vai até a porta de uma escola. Quando o sinal da saída tocou, ele gostou daquela possibilidade de ele escolher a sua próxima vítima. Fred encontrou uma menina que estava sozinha na porta da escola aguardando seus pais. Ele resolveu testar a sua nova luva e atacou a menina, fazendo um rasgo na barriga da coitada. Depois de atacá-la, ele pega o corpo da menina e leva até a caldeira onde ele trabalhava para esconder o seu corpo. E depois disso, ele continuou fazendo essas atrocidades. Ele ia lá, escolhia crianças, fazia 500 mil coisas assim com elas, várias atrocidades, e todas tinham o mesmo fim, que a gente já sabe qual é. Com o desaparecimento de tantas crianças, então o caso obviamente ia ser investigado. Nessa eles encontraram várias pistas que ele deixou para trás e acabaram encontrando os corpos das crianças lá na caldeira, só que todos já estavam em estado de putrefação. Fred acabou sendo preso, mas aí na análise ali das provas, o defensor público achou que não tinham provas suficientes para prender o Fred. Então ele foi libertado assim. O assassino, estuprador, foi solto assim, desse jeito. Depois de solto, ele decidiu sair da cidade de Springwood. Afinal, tinham crianças em todas as outras cidades por aí, não só naquela cidade. Só que ele não contava com a fúria ali dos moradores da cidade que resolveram se vingar dele. Então eles jogaram gasolina ali onde o Fred passava suas noites e resolveu colocar fogo em tudo, assim, com o Fred vivo dentro. Então isso acaba explicando o porquê daquelas cicatrizes que ele tem no rosto, assim, que deixa ele tão medonho. Fred, antes de morrer queimado, ele jurou vingança e pediu ajuda ali para os demônios das trevas, para que ele tivesse poderes para concretizar ali a sua vingança. Em troca, ele prometeu ser o maior assassino de sonhos. Depois de sua morte, qualquer pessoa que se lembrasse dele e fosse dormir, ia acabar sonhando com ele e fatalmente ia morrer. Então, deu pra ver que o Fred sempre foi do mal. E aí, o que vocês acharam da origem dele? Deixa aí nos comentários. Eu pesquisei um pouco a história e tem diversas origens. Eu contei pra vocês a versão que eu achei mais legal, assim, é a versão que eu mais gosto. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo pra saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Me acompanhe nas redes sociais, que por lá eu deixo bastante novidade aí sobre o canal. E se inscreva pra não perder os próximos vídeos daqui. Um grande beijo, Jaque, e cuidado, porque senão o Fred vai te pegar.